Santo, 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 Deus poderoso. Nossas mãos agora erguemos como símbolo de amor. Santo, 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 Pai gracioso, Pai gracioso, que alegria somos teus, Pai gracioso. Nossas mãos agora erguemos como símbolo de amor. Pai gracioso, Pai gracioso, Jesus Cristo precioso. Sou feliz, pois me remiste, Jesus Cristo. Nossas mãos agora erguemos como símbolo de amor. Jesus Cristo precioso. Santo Espírito, Santo Espírito, vem encher-nos de amor. Santo Espírito, nossa voz agora erguemos como símbolo de amor. Santo Espírito, Santo Espírito, aleluia, 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 aleluia. Nossos corações erguemos como símbolo de amor. Aleluia, aleluia. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre todos nós. Amém. Queridos, sejam todos bem-vindos ao nosso culto, onde nós queremos adorar e engrandecer o nosso Deus, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E eu quero saudá-los com uma passagem que se encontra em 1 Pedro, capítulo 1, os versículos 14 ao 16, que diz o seguinte: Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós em todo o vosso procedimento, porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Quando nós lemos estas passagens que falam de santidade, como é que nós ficamos? Eu particularmente fico um pouco incomodado às vezes. Acabamos de cantar que só Deus é santo. Mas por outro lado, nós acabamos de ler que Ele é santo e nós precisamos ser santos como Ele. Como fazer isto? O que significa ser santo? O que é santidade? Nós queremos meditar sobre isto na pregação, mas quero que fiquemos com esta passagem em nossas mentes. Sejam santos, porque eu sou santo, diz o Senhor. Nós iniciamos o nosso culto no nome e na presença desse Senhor, que é Pai, Filho e Espírito Santo, quem nos reúne, quem nos congrega também aqui neste momento, também dessa forma virtual, onde podemos nos unir nas mais diferentes localidades para adorarmos aquele que é Senhor sobre todas as coisas, que é Deus Todo-Poderoso, mas que também é o nosso Pai, que nos ama, que nos acolhe quando nós chegamos a Ele em arrependimento. Eu convido a termos um momento de oração. Pai amado, nós te bendizemos e te louvamos porque Tu nos chamaste para pertencermos à Tua família, à Tua igreja. Tu nos chamaste para sermos santos, Tu nos separaste para isto.
para vivermos a liberdade, para vivermos a vida plena, conforme a Tua palavra nos ensina. Sozinhos, Senhor, nós não conseguimos. Tenho certeza que muitos de nós aqui tentou ser santo, tentou viver uma vida de santidade por si mesmo. Mas não conseguimos. Precisamos da Tua graça, da Tua misericórdia. Precisamos do Teu Espírito Santo, que nos une contigo, com o Filho, e que nos santifica através da Tua palavra. Aquieta, Senhor, nossos corações e mentes agora na pregação da Tua palavra. E fortaleça a nossa fé, nossa esperança e alegria em Ti. Por Cristo Jesus. Amém. Queridos irmãos, eu convido a lermos um texto que se encontra em Mateus, o capítulo 4, versículos 1 ao 11, que diz o seguinte: A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito: Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, atira-te daqui para baixo, porque está escrito: Aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo ao monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: Retira-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Com isto, o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Queridos irmãos, quem aí já ouviu falar em santidade? O que é santidade, ou o que é isso na prática? O texto de hoje fala da tentação de Jesus Cristo. Vamos ver que santidade também está bem relacionada com o batismo. Vejam só que algo interessante. O capítulo anterior fala que João Batista realizou o batismo de Jesus Cristo. Quando Jesus saiu da água, o céu se abriu, Jesus viu o Espírito descer sobre ele como uma pomba, e ouviu-se uma voz, a voz de Deus, dizendo: Este é o meu Filho amado, em quem me agrado. O batismo é um sinal visível, é uma confirmação de uma relação entre Deus e a pessoa batizada. E foi assim no batismo de Jesus Cristo. O Espírito Santo confirmou que Cristo era o Filho de Deus. Este é um dos significados do batismo também para nós. No batismo somos adotados pelo Senhor para vivermos na sua presença e dependência. No batismo nós recebemos a promessa da vida eterna. No batismo somos chamados a fazermos parte do plano de salvação de Deus para a humanidade. Somos chamados a testemunharmos com nossos dons e talentos, cativando e despertando as pessoas para a graça, para a misericórdia do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Após o batismo de Cristo, nos é relatado que Jesus foi levado ao deserto pelo Espírito Santo de Deus. Lá no Rio Jordão,
Deus confirma então que Jesus Cristo é o seu Filho amado. Agora, Jesus é levado ao deserto, onde ele seria testado e demonstraria que amava o Pai mais do que as tentações que o diabo lhe faria. Vejam que interessante essa relação, que às vezes nem mesmo nós nos damos conta. A partir do batismo, somos chamados a um relacionamento com Deus Pai, para filho e filha. E nesse sentido, somos chamados a uma vida diferente. Vamos ao longo de nossas vidas passarmos por inúmeras provas e tentações. Ali nós demonstraremos o nosso amor e gratidão para com o Senhor. Estas tentações e provas são para o nosso crescimento, para o nosso amadurecimento na fé. Semana passada nós falamos sobre oração, sobre intimidade com Deus e falamos que era por meio da sua comunhão com Deus Pai que Jesus se fortalecia para suportar as pressões, tristezas e as tentações que ele enfrentava. Cristo foi levado ao deserto e durante um longo período, 40 dias e 40 noites, ele começou a ser tentado. Ele demonstraria sua força para suportar as investidas do diabo e permanecer nos caminhos que Deus lhe propôs andar. Cristo passaria por um teste muito importante. Ele demonstraria que se manteria firme diante das tentações e do diabo. Ele demonstraria o quanto o seu relacionamento e intimidade com Deus Pai seria importante nesse processo. Ele demonstraria que permaneceria firme nos propósitos de Deus em direção à cruz, ao sofrimento, a fim de salvar todos aqueles que lhe confiassem a vida. O diabo queria tirar Cristo do seu caminho, do caminho proposto e traçado por Deus Pai. Ele queria levar Cristo ao pecado, começando pelas suas necessidades básicas, depois de longos dias em jejum, mexendo com seus pensamentos, com seus desejos, para levá-lo ao pecado. Em Tiago nós lemos o seguinte: feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida, que Deus prometeu aos que o amam. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer: estou sendo tentado por Deus. Pois Deus não pode ser tentado pelo mal e ninguém o tenta. Cada um, porém, é tentado pela própria cobiça, sendo por esta arrastado e seduzido. Então a cobiça, tendo engravidado, dá à luz o pecado, e o pecado, após ter se consumado, gera a morte. Tiago capítulo 1, versículos 14 e 15. Cristo se manteve firme diante das tentações. Ele disse não a todas elas. Ele escolheu a virtude ao invés do vício. Escolheu a pureza ao invés da pureza, da impureza, e a santidade ao invés do pecado. Ele fez essa escolha por amor a Deus Pai. O seu relacionamento, intimidade com Deus, demonstrava que nada podia se colocar entre ele e Deus Pai. A relação de Cristo com Deus era de confiança, de entrega total, de honestidade, como nós falamos na semana passada. Isto é o que fazia de Cristo um mestre humilde e não arrogante. E aqui nós aprendemos algo muito especial. Quando buscamos a intimidade com Deus, vamos sendo santificados por Ele.
À medida que nos relacionamos com Deus Pai, vamos sendo transformados por Ele. Por isso, de forma alguma, podemos humilhar as pessoas, vivermos julgando os outros por não seguirem os mesmos padrões que nós. Não nos cabe fazer isto. Esse tipo de comportamento só afastará as pessoas do Senhor. Mas o que é santidade? O que é isso na prática? A Bíblia afirma que pecado é a rejeição consciente dos mandamentos de Deus. Adão e Eva rejeitaram o mandamento de Deus, comeram o fruto proibido. O povo de Israel rejeitou o mandamento de Deus, construíram um ídolo, o bezerro de ouro, para adorarem. Jonas rejeitou o mandamento de Deus e fugiu. Nestes e em todos os outros exemplos dados na Bíblia, percebemos que a desobediência dos mandamentos de Deus tem consequências catastróficas. Na nossa cabeça, muitas vezes, cumprir os mandamentos de Deus são coisas muito difíceis. Parece que essas regras e mandamentos nos tornam infelizes e ainda nos fazem sentir culpados. Mas se olharmos para a Bíblia com cuidado, com muita atenção, veremos que os mandamentos têm outra intenção. Deus nos deu mandamentos para que tenhamos uma vida abundante, para que mantivéssemos uma comunhão e relacionamento de amor com Ele, de confiança, de entrega total, para que confiássemos nele com toda a nossa força, para que percebêssemos que Ele sim sabe das coisas, e que nós percebêssemos que os nossos desejos podem ser enganosos, danosos para nós e para as pessoas ao nosso redor. Os 10 mandamentos, por exemplo, são um chamado à vida justa, plena e feliz. Os mandamentos querem nos limitar os desejos que, como mencionamos agora, podem ser muito prejudiciais. O pecado em nós nos mostra que nós precisamos sim de limites. Ao contrário do que diz o senso comum, do que diz o mundão, satisfazer os nossos desejos nos leva a uma sensação passageira de prazer. Isso nos leva à escravidão. O pecado nos leva à escravidão, à dor, ao sofrimento e à morte. Dizer não ao pecado é o mesmo que dizer sim à liberdade. É construir um caminho para a liberdade. Então, queridos, santidade é algo que Deus deseja para nós. Essa é a melhor forma de vivermos aqui. É por meio da santidade que nós vamos ser verdadeiramente livres. Deus quer nos completar, mas o pecado quer nos dividir. Deus quer nos dar a vida plena, mas o diabo quer nos destruir, nos afastar uns dos outros e da fonte que nos realiza, que nos satisfaz. Cristo nos mostra como viver em santidade. Quando disse não às tentações do diabo, nos mostrou como nós devemos fazer. Santidade não é simplesmente seguir um punhado de regras e rituais. Seguir regras e rituais para que os outros vejam não tem sentido, Deus não se agrada disso. Isto tem que partir do nosso coração, tem que ser algo livre, tem que ser algo que brota da nossa intimidade com Deus. Ou seja, quanto mais nos relacionarmos com o Senhor,
quanto mais intimidade tivermos com Ele, vamos perceber que Ele nos ama profundamente e por isso nos orienta a vivermos em sua dependência. Nesse sentido, vamos amar os mandamentos do Senhor, porque eles expressam o quanto o Senhor nos ama e nos quer bem. Cristo disse: se você quer entrar na vida, obedeça os mandamentos. Mateus 19, versículo 17. Em outro momento ele diz o seguinte: quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. João 14, versículo 21. Então, queridos, santidade é o resultado da nossa convivência com o Senhor, da nossa intimidade com Ele. É fruto de uma relação de comunhão, de intimidade com Deus Pai. Obediência sem amor vai nos tornar pessoas arrogantes, amargas, distantes do ideal de Deus, que não atrai as pessoas, mas que espanta as pessoas. Cristo venceu as tentações no deserto por amor a Deus Pai. Esse amor fez com que Ele obedecesse. Por fim, buscamos a santidade não para recebermos algo de Deus, ou para nos acharmos melhores que os outros. A santidade é um exercício de amor a Deus que nos ajuda a treinar e mudar a nossa vida interior, assim como atletas fazem em busca de excelência na modalidade que eles competem. Sugiro alguns exercícios para praticarmos em busca de uma santidade. Como falamos semana passada, busque o Senhor em oração. Se esvazie diante dEle, silencie diante dEle. Depois, medite em algum texto bíblico. Devagar, com calma, ore sobre aquilo. Memorize versículos que lhe ajudem a vencer tentações. Cristo combateu o diabo com a palavra de Deus. Não foi de outra forma. Pratique o jejum, algo que nós vimos ali no texto. Quando jejuamos, estamos treinando para dizer não aos apelos de nossos desejos. Nós precisamos governar os nossos desejos e não sermos governados por ele. Queridos, Deus nos ilumine e nos ajude a entender seu amor e graça por nós, para que nós busquemos a santidade em resposta a esse amor. Amém. Convido a baixarmos a cabeça e orarmos. Querido Senhor, muito obrigado, porque Tu deixaste os Teus mandamentos a nós, não para nos punir, para nos castigar, mas justamente o contrário, para nos dar a verdadeira vida, para nos dar um norte por onde caminharmos enquanto estamos aqui neste mundo. Ajuda-nos a entendermos isto, que os mandamentos são uma expressão do Teu amor por nós, uma expressão do Teu cuidado sobre nossas vidas. Guarda-nos, Senhor, do pecado, livra-nos e ajuda-nos, Senhor, a praticarmos a Tua palavra, dia após dia, a guardá-la em nossos corações, para que não caiamos em tentações e ciladas do inimigo. Proteja e guarde nossas famílias, nossos lares, cada irmão, cada irmã que está ouvindo este culto hoje, está assistindo. Que Tu, Senhor, esteja adentrando os lares de cada um e derramando a Tua graça, a Tua misericórdia sobre cada um. Que possamos
entender esse teu amor e nos entregar inteiramente a Ti. Clamamos, Senhor, pelo nosso país, pelo nosso mundo, para que logo, Senhor, todos sejam vacinados. Clamamos, Senhor, para que as lideranças se voltem para Ti, que busquem a justiça, que busquem o bem de todos, que nos ajudem, nos ensinem também a cuidarmos da Tua criação. Cuida da Tua igreja, Senhor, que pessoas se levantem com fé, com temor a Ti, para anunciar as Tuas palavras com suas vidas. Ajuda as lideranças de nossas igrejas, Senhor, para que não se deixem corromper, para que não se deixem levar por ideologias, por partidarismos. Guarda-nos, Senhor. Guarde também as pessoas que estão enfermas. E aqui nós lembramos da Rosália, também Dona Frida, Felipe, o seu Valdir. Cuida também, Senhor, da Dona Maria, cuida da Lucélia, cuida, Senhor, da Arlete, do Rui, da minha tia Elisângela. Que a Tua bondosa mão esteja cercando esses queridos e curando cada um deles. Abençoe, Senhor, nossos lares, nossos relacionamentos. Tudo isso nós entregamos nas Tuas mãos, e aquilo que não conseguimos lembrar e expressar com nossas palavras, incluímos na oração que Tu nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde, que o Senhor faça resplandecer o Seu rosto sobre nós, que o Senhor sobre nós levante o Seu rosto e nos dê a paz. Sirvamos ao Senhor com alegria e dedicação. Amém. Uma abençoada semana a todos. Santo, 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 Deus onipotente, cantam de manhã nossas vozes com ardor. Santo, 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 bom e verdadeiro, és Deus triuno, excelso Criador. Santo, 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 todos os remidos, juntos com os anjos proclamam Teu
Santo, Santo, Deus onipotente, tuas obras louvam teu nome com fervor. Santo, Santo, Santo.